Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal YouTube Logic, eu sou Alex Bandeira. Nesse vídeo vamos saber o que um youtuber pode aprender com a Marvel. Sim, a Marvel também tem 3 lições para ensinar para um youtuber. Bem, a lição número 1 é: não dá para apostar na qualidade e na quantidade ao mesmo tempo. Eu sei que já falei isso lá no vídeo do Elon Musk, né? Mas aqui é diferente, vou aprofundar um pouco mais. Então, a Marvel ela vinha fazendo uma jornada muito boa, né? Muito interessante, muito instigante, né? Eu não conhecia a Marvel, né? Em termos de super-heróis, eu conhecia apenas os heróis da DC. Conhecia o Batman, conhecia o Super-Homem, né? O Superman. Eram só esses dois heróis que eu conhecia, né? Esses super-heróis que eu conhecia de quadrinhos. Até porque eu não gosto muito de quadrinhos de pancadaria e tal, eu gosto mais desse que fazem rir, né? Desses quadrinhos divertidos. Então, a Marvel vinha fazendo uma jornada muito boa, né? Me introduziu personagens no cinema que poucos conheciam, eu não conhecia, mas passei a conhecer e a gostar muito, né? Do Homem de Ferro, do Capitão América e outros, né? Como, por exemplo, o Thor e tal. Comecei a gostar e comecei a consumir esses filmes no cinema. A fase um foi muito boa. Só que, né, a fase um foi tão boa que começou a atrair a atenção de colossos do mercado, né? De colossos do mercado do entretenimento, como a Disney, por exemplo, que acabou comprando a Marvel. Acabou comprando a Marvel, então tudo que é da Marvel passou a ser dela. Porém, depois de um tempo, chegou a Covid. Aliás, pouquíssimo tempo depois de ter sido comprado, chegou a Covid. E a Marvel, ao invés de continuar a sua jornada de muito boa produção, de muito bom trabalho que vinha fazendo, passou a investir mais na quantidade de filmes, né, de produção cinematográfica, do que na qualidade. Não bem a Marvel que passou a fazer isso, mas a Disney. A Disney passou a obrigar a Marvel a fazer isso, a investir mais na quantidade, porque fecharam as salas de cinema por causa do Covid, fecharam as salas de cinema, os parques temáticos da Disney também fecharam, eram fontes de arrecadação de receitas muito, como é que eu posso dizer? Ou seja, eram as maiores fontes de arrecadação de receitas da Disney. Então, como a Disney passou a ter muitos prejuízos com esses fechamentos dos seus estabelecimentos, né, de parar de vender filmes, de comercializar filmes e lugares para se divertirem, para as pessoas se divertirem. Então, ela viu no streaming a solução para os seus problemas. Só que ela tinha que competir com uma empresa que já estava estabelecida no mercado, que era a Netflix, e com outras que também viram no streaming a solução para os seus problemas, né, que eram as outras plataformas que iam surgindo no, no, no mercado. Então, ela viu que só dá para competir com as outras plataformas de streaming produzindo muito, não prestando mais atenção na qualidade, porque a qualidade leva tempo. Investir num produto de alta qualidade leva tempo, você precisa prestar atenção em cada detalhe, então vai te atrasar, né? E você tem despesas que precisa corresponder agora. Então ela passou a investir mais na qualidade do que na quantidade, ou seja, mais na quantidade do que na qualidade, e o resultado nós estamos a ver, né? Os filmes da Disney os filmes da Marvel em termos de qualidade baixaram muito, mas a quantidade está aí. Só que o objetivo da Disney é fazer as pessoas se divertirem e ganhar muito dinheiro em cima disso. Então eles não estão muito preocupados se muitos vão deixar e poucos vão continuar. O mais importante é que das pessoas que continuem assistindo muito, porque isso vai lhes fazer ganhar muito dinheiro. Então é isso aí que um youtuber precisa aprender. Não dá para andar atrás ou correr atrás da qualidade e da quantidade ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma para você, né? Se você escolher qualidade, então esteja preparado para ganhar dinheiro no longo prazo mesmo, um prazo mais longo do que apostando na quantidade. Na quantidade você também pode
pode levar um bom tempo para conseguir começar a ganhar dinheiro, para conseguir começar a colher os frutos do que você plantou, mas vai ser um tempo menor do que o tempo que você levará correndo atrás da qualidade. Então você tem que escolher o que é melhor para você, né? Você tem que saber o que é melhor para você, qualidade ou quantidade. Não dá para correr atrás das duas ao mesmo tempo. Lição número 2 que um youtuber pode aprender com a Marvel é: gigantes também sentem medos. A Marvel se tornou uma gigante, né? Uma gigante, ela veio humildemente, né, lá dos tempos em que começou investindo no filme do Homem de Ferro, né? Tem uma dívida de 525 milhões de dólares. É uma dívida muito grande, estava quebrada, né? Apostou em um filme, até estava quebrada a ponto de vender alguns personagens muito interessantes do seu catálogo de personagens, né? Homem-Aranha, os X-Men. Então, ela vendeu para se livrar de algumas dívidas que ela tinha. E fez mais dívida ainda, que é para poder apostar em alguns filmes e poder sair da situação em que estava. Ela cresceu à medida que foi apostando em mais filmes, né, como ah, os filmes da primeira fase, né, os 26 filmes da primeira fase, se tornou uma gigante, mas o fato dela se tornar gigante não quer dizer que ela não tenha medo, né? Ela teve medo, os passos que ela foi dando foram cautelosos, ela teve medo de apostar, mesmo com a Disney atrás dela também, teve medo de apostar em filmes como Capitão não, Pantera Negra. Ela teve medo de apostar em filmes como Pantera Negra, achou que não viria a ter uma bilheteria boa o suficiente para compensar os custos. Ela teve medo, deixa eu ver mais um. Ou seja, apesar de ter uma grande base de fãs lá dos quadrinhos, né, que podiam garantir uma boa bilheteria para os seus primeiros filmes, ela ainda teve medo de apostar na produção de cinema, né, com os personagens. O Homem de Ferro mesmo, por exemplo. Aliás, ela começou fazendo alguns filmes tipo Capitão América, acho que Homem-Aranha também, um filme bem tosco mesmo, bem tosco. É só para ver que ela tinha medo de apostar grandes cifras de dinheiro, investir dinheiro, quantidades absurdas de dinheiro que são necessárias para fazer os filmes de super-heróis, que são muito caros. Então ela teve medo de apostar grande dinheiro nos seus personagens que até já tinham uma base de fãs. Assim fica mais fácil de compreender. A lição que aprendemos com isso é que você, como youtuber, assim como a Marvel teve medo e continua a ter medo de apostar em qualquer coisa, né? Você vê que tem personagens que as pessoas, os fãs até já esperam ansiosamente pelos filmes, mas ela não aposta em qualquer coisa à toa. Ela dá passos com muita cautela porque sabe que qualquer escorrego pode acarretar consequências catastróficas, né? Porque ela vem de uma realidade lá do passado que caiu no descrédito. Ela foi uma grande editora de quadrinhos, caiu no descrédito, acumulou uma grande dívida e só depois de ver alguns personagens seus fazerem grande sucesso em outras produtoras, né, Homem-Aranha com a Sony, os X-Men com a Fox, é que ela começou então a acreditar novamente em si e continua a dar passos cautelosos, né? Continua agindo com medo. O medo não é algo que não devemos nos envergonhar de ter. Qualquer pessoa que você vê que alcançou sucesso, ela teve medo. Teve medo de que as coisas não dessem certo, teve medo de ser visto, de ser humilhado, né, de ser visto como fracassado por as coisas temporariamente não funcionarem, não saírem como ela quer. Teve medo, mas ela avançou apesar do medo. Isso é coragem. Então, qualquer pessoa pode ter medo e nós não devemos nos envergonhar de ter medo. Essa é a lição que eu aprendo com a Marvel, né? A lição número 2. Gigantes também sentem medo. Então, você que é pequeno, que está começando agora, não precisa ter vergonha de sentir medo. Isso vai te ajudar a agir com... O medo só te ajuda, né? Se ele não te paralisar, se você não permitir que ele te paralise,
ele vai te ajudar a agir com cautela, para não cometer erros que poderiam ser evitados. Lição número 3. Você pode começar sem planejamento, mas se planejar ao longo da caminhada. Então, a Marvel, quando começou fazendo o Homem de Ferro, ela foi, como eu já disse na lição passada, ela foi agindo com cautela, né? Lançou o primeiro filme para ver no que ia dar. Foi um sucesso, né? E plantou aí uma sementezinha que é aquela cena de créditos para ver, para ir já, para ir dando assim uma orientação caso aquilo desse certo. E deu certo, então foi fazendo outros filmes e foi plantando novamente em cenas pós-créditos mais sementes para futuros filmes, caso desse certo. E à medida que as coisas foram dando certo, né? O sucesso daqui, outro sucesso daqui, ela começou então a planejar a sua fase 1. Ela não estava nos planos ela fazer. Quando começou lá no primeiro filme, não estava nos planos de fazer Pantera Negra, mas hoje você vê que Pantera Negra parece se encaixar perfeitamente na fase 1 e na fase 2 da Marvel, talvez na fase 3, fase 4, não sei, mas parece se encaixar perfeitamente, né? O Pantera Negra entrou nos Vingadores e parece que eles já planejavam isso há muito tempo, mas não foi um passo que ele decidiu dar e deu muito certo. Então você pode começar, ser youtuber pode começar sem planejamento agora, você pode começar só vendo se vai dar certo ou não, para onde é que as coisas vão dar. Você precisa tentar, você precisa dar o primeiro passo, você precisa tomar coragem para fazer as coisas acontecer, mesmo sem planejamento. E depois ir se planejando à medida que as coisas vão andando, você vai se organizando. Você não deve também agir sem planejamento ao longo da jornada. Você tem que ir se planejando ao longo da jornada. Podes começar sem planejamento. O ideal é que você comece já se planejando, mas se você não tiver muito confiante, não tiver recursos para se planejar, a Marvel é um exemplo de que você pode começar sem planejamento e depois ir se organizando ao longo da jornada. Então são essas 3 lições que um youtuber pode aprender com a Marvel. Lição número 1. Não dá para apostar na qualidade e na quantidade ao mesmo tempo. Lição número 2. Gigantes também sentem medo. E lição número 3. Você pode começar sem planejamento, mas se planejar ao longo da jornada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.